Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ainda falando sobre os métodos interpretativos, que nada mais é do que a hermenêutica jurídica, falamos na aula passada sobre algumas formas em que podemos classificar ou tipos de classificação desta hermenêutica. Lembrando somente que essas formas ou tipos usados para facilitar o estudo, eles devem ser usados de forma integrativa e concomitante. Assim, nós podemos classificar a interpretação jurídica também quanto aos resultados, ou ainda quanto à extensão do seu alcance. Lembrando que, nas aulas de direito penal, nós fizemos uma abordagem relacionada ao resultado da interpretação específica para o direito penal, pois existem algumas consequências interpretativas que são diferentes no direito penal. Dessa forma, quanto ao resultado, a interpretação pode ser extensiva, declaratória ou restritiva. A interpretação extensiva, que vem do brocado jurídico lex minus scripti plus volet, quando a lei diz menos, o valor é ampliado. Ou seja, quando o texto diz menos do que quer para o fato, o intérprete deve ampliar o alcance do texto, aplicando ao caso concreto. Podemos citar como exemplo o artigo 235 do Código Penal, que fala da bigamia. E ele diz que contrair alguém, sendo casado, novo casamento, reclusão de 2 a 6 anos. Ora, o crime aqui é contra a bigamia. No entanto, ele também se aplica à poligamia, que seria o casamento de uma pessoa com várias outras pessoas. E ainda podemos dividir a interpretação extensiva em interpretação extensiva stricto sensu e interpretação extensiva analógica. A interpretação extensiva stricto sensu é quando o intérprete faz uma simples extensão do alcance do texto, como no caso do artigo que acabamos de ver. Portanto, ele não tem o padrão a ser seguido. No entanto, ele é limitado pelo princípio da legalidade, que é estudado nas aulas de direito penal, parte geral, que advém também do princípio da taxatividade. Já a interpretação extensiva analógica, ou intralegem, como também é conhecida, ela é formulada a partir de uma fórmula casuística que identifica o fato que está sendo formulado dentro da lei, acrescentando uma fórmula genérica, como, por exemplo, a frase qualquer outro fato ou qualquer outra circunstância semelhante. Dessa forma, ele abrange casos similares ao da fórmula casuística. Assim, ele segue um padrão legal dentro do texto normativo. E existem vários exemplos que seguem essa interpretação. Podemos citar o artigo 146 do Código Penal, que fala sobre o constrangimento ilegal, que diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Observe que o texto normativo usa uma fórmula genérica para ampliar o alcance do texto. Outro exemplo que podemos citar é o artigo 301 do Código Penal, que incrimina a certidão ou atestado ideologicamente falso. E ele fala que atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, detenção de 2 meses a 1 ano. Nesse caso, a expressão também amplia o alcance do texto normativo. E a diferença entre a interpretação analógica ou intralegem e a stricto sensu, ela tem relação com a função interpretativa, pois na interpretação extensiva stricto sensu, o intérprete faz a análise interpretativa do texto de forma irrestrita, não tendo, por exemplo, um padrão a ser seguido. No entanto, na interpretação extensiva analógica ou intralegem, a análise realizada pelo intérprete é restrita, seguindo o padrão determinado pela lei. No entanto, em ambos os casos, o intérprete deve respeitar a voluntas legis, ou seja, a vontade da lei relacionada ao fato praticado. Ainda em relação ao resultado, temos a interpretação declaratória,
que é aquela que simplesmente declara a vontade da lei, fazendo um simples raciocínio lógico para a aplicação da mesma. Como exemplo, podemos citar o artigo 141, inciso 3 do Código Penal. E esse artigo, ele amplia a punição da injúria quando praticado diante de várias pessoas. E o artigo 140 informa que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O artigo 141 assevera que as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação de calúnia, da difamação ou da injúria. Observe que aqui podemos utilizar a internet como meio que facilita a divulgação. Muito bem, mas o texto não diz especificamente quantas são várias pessoas. Daí, para compreender quantas pessoas são, o intérprete precisará recorrer a outros 2 artigos, que é o artigo 150, parágrafo 1º do Código Penal, que expressamente incrimina quando se tem 2 pessoas ou mais, e o artigo 146, parágrafo 1º do Código Penal, que incrimina quando se tem mais de 3 pessoas. E o parágrafo 1º do artigo 150, que diz respeito à violação do domicílio, diz que se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, causa ampliação da pena. Já no crime de constrangimento ilegal, do artigo 146, ele informa que as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Levando em consideração esses 2 textos que foram lidos, o intérprete chega à conclusão de que quando existem a expressão várias pessoas, está dizendo que são 3 ou mais pessoas. Por fim, em relação à interpretação quanto aos resultados, temos também a interpretação restritiva, que é quando o texto diz mais do que quer para o fato concreto, conforme o brocardo jurídico lex plus scripti minus volit, ou seja, com o texto ampliado maior, diminuímos o seu valor. Dessa forma, o intérprete restringe o alcance do texto legal, como, por exemplo, esse HC 157416 do STJ, que restringiu a aplicação do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que limita a aplicação desta lei em relação à Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, fazendo menção à desistência por parte da mulher. E esse julgado afirma que a Lei Maria da Penha é compatível com o Instituto da Representação peculiar às ações penais públicas condicionadas, e dessa forma a não aplicação da Lei 9.099, prevista no artigo 41 daquela lei, refere-se aos institutos despenalizadores desta previstos, como a composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo. O princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação ao artigo 41, na medida em que condutas idênticas praticadas por familiares e por terceiros em concurso contra a mesma vítima estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à condição de procedibilidade. Dessa forma, a garantia de livre e espontânea manifestação conferida à mulher pelo artigo 16 na hipótese de renúncia à representação, que deve ocorrer perante o magistrado e representante do Ministério Público, em audiência especialmente designada para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do artigo 41, permitindo, portanto, que a Lei 9.099 seja usada nos casos de situação da Lei Maria da Penha, no entanto, sem a utilização dos procedimentos despenalizantes dessa mesma lei. Dessa forma, concluímos mais uma subdivisão em relação à interpretação quanto aos resultados. E na próxima aula finalizaremos as formas de hermenêutica jurídica que estamos estudando.